Sejam bem-vindos. Estudos no Sermão do Monte, neste momento. Lições que saltam aos olhos. Vamos ler o texto sagrado, Mateus capítulo 5, versículo 1 a 16. Diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas o lugar adequado onde ilumina, onde todos os que estão na casa vejam. Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Lições que saltam aos nossos olhos. Os discípulos precisam ter um espírito aprendiz, pois Jesus os chamou e os seus discípulos se aproximaram dele. A primeira observação que nós vemos. Certas lições devem ser extraídas desta parte da Escritura. Em primeiro lugar, todos os crentes devem ser assim. É para os discípulos. Infelizmente, no catolicismo romano, quando se criou o hábito de canonizar alguns santos, se dá a impressão de que os outros não precisam ter uma vida piedosa, santa, diante do Senhor. Mas a Escritura deixa clara, ela diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então todos precisam ser santos, purificados no sangue de Jesus, lavados pela palavra. Espera-se que todos os crentes manifestem essas qualidades, por causa do Espírito Santo trabalhando nos corações. Ouve-se a palavra, o coração é predisposto, o Espírito Santo aplica. Isso é para todos os crentes. Nenhuma dessas descrições que foi dito, os humildes de espírito, os que têm fome e sede de justiça, os pacificadores, os que sofrem pelo Evangelho, nenhuma dessas descrições refere-se àquilo que poderíamos chamar de tendências naturais. Tem pessoas que têm um temperamento mais pacato, mais quieto, mas isso não significa ser pacificador. Essa questão. Essas virtudes, essas bem-aventuranças, é graça, são graça. É a operação do Espírito Santo na vida dos seus, na vida
do seu povo. São qualidades espirituais. E qualidades espirituais se diferenciam de qualidades naturais que possam se assemelhar a elas em pessoas comuns não regeneradas. É para o crente, para pessoas que tiveram a experiência do novo nascimento. É um resultado da ação do Espírito Santo, uma disposição produzida pela graça divina. Nós temos lá em Mateus, capítulo 19, vamos ler esse texto. Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22, o texto do jovem rico. Diz assim: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furta, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que é isso? Ele guardava os mandamentos, ele era um religioso, um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres. Mas quando Jesus tocou na ferida, ele valorizava mais os bens materiais do que o Senhor, do que as pessoas. Jesus tocou na ferida, ele é onisciente, conhece tudo, todas as coisas. Aí Jesus vá, venda tudo que tem, venha e siga-me. Ele retirou-se triste. Não tinha essa disposição. É preciso mover do Espírito para disponibilizar o coração para a recepção da graça divina. É para o crente. As bem-aventuranças, conforme sugerido, indicam claramente uma diferença essencial, crucial, entre o crente e o incrédulo. Quando eu falo crente, eu estou me referindo naquele que tem uma fé bíblica nos moldes da Escritura. Qual é o perigo? O mundo força constantemente o reino, as fronteiras do reino. A igreja muitas vezes tem cedido ao mundanismo, justificando a questão da contextualização, fazer um culto mais atrativo, abrir espaço para que as pessoas se sintam atraídas. Mas há uma grande diferença, há um corte. O mundo, ele é autoconfiante. As pessoas são donas de si próprio. A igreja, ela precisa ser humilde de espírito. Elas pertencem ao Senhor Jesus. As pessoas, a igreja, as pessoas na igreja não são donas de si mesmas. São servas do Senhor. O que é permitido fazer? Qualquer coisa no mundo, sim. Mas na igreja precisamos ter ciência das nossas limitações. A verdade é que o crente e o incrédulo pertencem a dois mundos totalmente diferentes. Não é a mesma coisa. São dois mundos totalmente diferentes. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro. Vamos observar isso no texto de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros,
que se abstêm das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as obras que vocês praticam, glorifique a Deus no dia da visitação. O mundo é um reino, a igreja do Senhor é outro reino, é um reino espiritual. O que se deve entender o reino dos céus? Lucas capítulo 6, 46. Está posto o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? As pessoas muitas vezes dizem que Jesus é seu Salvador, que pertence a Cristo, mas não se colocam sob o governo de Cristo. Jesus é Senhor, Ele é que diz como as coisas são. O reinado de Cristo está presente. Ele reina, Ele venceu a morte e o inferno, está sentado à destra do Pai. O reino de Deus, o reino dos céus, é a igreja. Podemos afirmar isso? A igreja, sim, faz parte desse reino, mas convém observar que a igreja é mista. Nem todos entendem o reino como o Senhor colocou na sua escritura. Em Colossenses, uma das cartas de Paulo, depois de Filipenses, Colossenses capítulo 1, versículo 13 está colocado: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. As pessoas foram tiradas de um local e foram colocadas noutro. Antes elas eram subjugadas a Satanás, escravas do pecado, e faziam a sua vontade. Agora elas fazem a vontade de Deus. É um aspecto espiritual. Precisamos nos perguntar: já fazemos parte deste reino? Somos governados por Cristo? Ou simplesmente temos informações a respeito de Cristo? Estamos manifestando na nossa vida, estamos crescendo de tal forma que estamos manifestando na nossa vida o caráter de Cristo, as bem-aventuranças. Estamos realmente, verdadeiramente sendo abençoados. Estamos felizes, porque bem-aventurados são aqueles que andam, sobre o governo do Senhor Jesus. O Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É algo que devemos orar para que esteja em nós. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Obrigada, Jesus, por este momento. Nos ensina, nos ajuda a aprender lições contigo, através da tua palavra, de uma maneira específica nesse sermão. Fala aos nossos corações. Dá-nos aquilo que precisamos, Espírito Santo, e nos transforma. Que seja um estudo edificador e que o Senhor opere nos nossos corações. Nos transforma, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro.